Boa noite, meu povo. Glória a Jesus. Hilda, Dudu Pires, Maria Elisângela, Zumira, Marisa Gomes, Álvaro Antônio Peçanha. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Camis, Deus abençoe. Mais Maria Suelídia, Conisa Fernanda, Abdon Filho. A Camis acabou de entrar. JC Construções, Deus abençoe a todos. Manuel Genilson, Estela, Camis acabou de chegar. Adriana, Domingos Dias, louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Maria Linalva, seja bem-vinda. Márcio Antônio da Costa, Bruno Oliveira, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Marcelo Nunes, Stephanie Belizard, mãe Rosa Neide, Lana Lúcia, meu Deus, Tereza Helena, que mais? Adriano Silva, Boni, Antônio Moraes, glória a Deus. Mãe da Morena, tá dizendo oi, oi, Deus abençoe sua vida. Neuza Adoradora, Deus abençoe Neuza. Mãe da Morena, meu nome é Josana. De onde vocês estão nos assistindo, Josana? Todos vocês, pessoal, que acabou de entrar aí, de onde vocês estão nos assistindo? Fala para mim a cidade, o estado. Vamos interagir nesta noite. Hoje tem uma palavra forte para a tua vida. Vamos falar sobre testemunhando a vitória. Sebastião Santos, Tatiana Reis, O Mendes, WN Nascimento, Francisco, Vitória Almeida, que mais? Terezinha Batista da Cruz, glória a Deus. Gracinha Bandeira, glória a Jesus. Eu sou do Maranhão, olha só, a mãe da Morena está dizendo eu sou do Maranhão. Seja bem-vindo, Maranhão, glória a Deus. Louvado. Qual cidade? Qual cidade? Fala para mim a cidade. Glória a Deus. Eduardo Silva, André Lúcia, Alzira Ramos, David Yoshiro, que mais? Isidora Benvim, Nivaldo Silveira, Cia Cruz, Nivaldo Silveira, Luiz Carlos. Francisco está dizendo boa noite Francisco, Deus abençoe. Francisco, de onde você está nos assistindo? Fala para mim aí, qual é a cidade e o estado? Então a Josana está dizendo que é do Maranhão. E qual é a cidade do Maranhão, Josana? Deus abençoe. Zeliede, Fernanda Dias, Anidense, César Caetano, Kelly Nascimento, Franciele Cardo, Cidinha Max. Francisco está dizendo que é de Piauí. Glória a Deus pelo Piauí. Hoje está vindo uns estados aqui meio chique o negócio, hein? Piauí. Poucas pessoas do Piauí entram na minha live. Maranhão também não é muita gente não, mas hoje eu estou feliz, olha. A Josana já chegou, já falou para nós que era do Maranhão, estou muito feliz. Otília Francisca, Deus abençoe. Simone, Lena, Leonardo Souza, Valdirene Oliveira, São João, município do Sana, do Maranhão. Deus abençoe, obrigado, viu? Glória a Deus.
O Israel tá chegando aí, dizendo paz do Senhor. Meu Israel, meu discípulo aqui de Campinas, aqui na nossa igreja. Deus abençoe, Israel. Vamos junto aí, varão, até as 20 horas. Luan, como é que é? Ai, meu Deus, tá difícil de ler aqui, viu? Aline Gomes, Marcos Vicário, Lopes Ananias. Às vezes o nome tá tudo junto, pessoal. Não tem como a gente distinguir o nome. É muito difícil correndo assim. O Wilker da Silva, Andréia Fortunato, Caiós, Lia Naftali, Carla Daniela, Pastor Josias. Deus abençoe, Pastor Josias. Kelly Azevedo do Amaral, glória a Deus. Maravilha, vai chegando. Joaldo Nunes, Deus abençoe. Newton Salustriano, Deus abençoe. Paulo Sampaio, Deus abençoe. Gildé, Manuel Machado, Davi Luco, Davi não, é Bey Luque, uma coisa assim. Manuel Machado, Deus abençoe, pessoal. É muito rápido aqui, gente, tem que ler rápido o negócio. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre testemunhando a vitória. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Fala para mim, de onde você está nos assistindo. José Custódio, Ivone de Paula, Olar da Pri, Luísa Nunes. Quando o nome está tudo junto é complicado para distinguir. Vaste Marinho, Cleusa Gil, Deus abençoe. Manuel Machado está ali, Mãe da Morena, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Vai chegando, pessoal, vai chegando. Manuela Alves, Deus abençoe. Maria Oliveira, José Custódio de Itu, São Paulo. Itu eu conheço, é aqui perto de Campinas, perto de Jundiaí, tá? Aqui perto da nossa cidade aqui. José Custódio, Deus abençoe. Simone Silva, Ana Lúcia. Cadê o pessoal? Vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo, povo de Deus. Maria Oliveira está dizendo, peço oração para o meu filho Éder Fábio, sobre vícios. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Éder Fábio. Pedimos a tua ajuda, o teu socorro, que o Senhor entre com libertação, com cura, com milagres, em nome de Jesus. Nós profetizamos sobre a vida do Éder, ó Deus, a libertação nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido, Deus abençoe. Glória a Deus. Mais, cadê você? Nathalie, Letícia Codinho, Deus abençoe. Daniel Ferreira, seja bem-vindo, Daniel. Quem tá falando que é de Recife aqui? Peraí, deixa eu ver. A Vasti Marinho tá dizendo, eu sou de Recife. Qual é a cidade? Vasti, Deus abençoe. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Tá muito bom isso aqui, pessoal. Hoje, olha só, Maria Oliveira tá dizendo, glória a Deus, que Deus te abençoe. Maravilha, Maria Oliveira, Deus abençoe a sua vida também, varoa. José Custódio tá dizendo, peço orações para Marli, ferida na perna. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Marli, que está com uma ferida na perna. Pedimos que o Senhor entre com providência, trazendo cura, libertação, arranca todo mal, toda enfermidade, em nome do Senhor. Nós profetizamos a cura, o milagre nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, José Custódio, Deus abençoe sua vida. A Maria Oliveira está dizendo, eu falo de Santa Bárbara do Oeste. Puxa vida, Santa Bárbara do Oeste é onde está aquela igreja batista, da onde eu ministro aqui toda segunda-feira, aquele ensinamento da célula, tá? Santa Bárbara do Oeste. Deus abençoe vocês aí de Santa Bárbara do Oeste, o pessoal da Igreja Batista, que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês, amém? Vasti Marinho está dizendo, peço orações por libertação na minha casa. Pai, nós oramos nesse momento pela lar da Vasti, pedimos a bênção, a libertação, meu Pai, que o Senhor traga sobre eles uma unção poderosa, que o milagre do Senhor possa ser estendido até aquela família, arranca todo o mal, toda a opressão do diabo, em nome de Jesus. Nós declaramos a libertação e a vitória sobre o lar, da vida da Vasti, da sua família, da sua casa, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. A Maria Oliveira está dizendo amém, glória a Deus, gratidão, louvado seja o nome do Senhor. De onde fala? Está dizendo aqui a Rafas Bisque. Nós somos aqui de Campinas, São Paulo. Deus abençoe. Maria Oliveira está dizendo amém, glória a Deus, maravilha. Cadê o pessoal dos outros estados, hein? Cadê o Paraná? Cadê o Rio Grande do Sul? Cadê Santa Catarina? Cadê o Mato Grosso? Cadê o Mato Grosso do Sul? Cadê o povo? Cadê o povo do Espírito Santo? Cadê o povo da Bahia? Cadê o povo de Pernambuco, meu Deus do céu? Onde é que está esse povo, Jesus? Tem misericórdia. Glória a Deus. Vai falando aí, pessoal, para mim. Vai se identificando aí.
Leonardo, causa na justiça. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Leonardo, que está com uma causa na justiça. Clamamos e pedimos a tua intervenção, o teu socorro. Tu és o justo juiz que julga com equidade. Meu Deus, julga a causa do teu filho e traga resposta favorável a ele. Em nome de Jesus, nós oramos, clamamos e declaramos sobre ele a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Sandra Paladino, live legal, obrigado, Deus abençoe, Sandra. Vai lá e se inscreve no meu canal. Estamos aqui segunda, quarta e sexta, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Glória a Jesus. Mais alguém, mais alguém, mais alguém? Lima está dizendo amém. Elivaldo Vieira Costa acabou de chegar. Elivaldo está dizendo, ora por mim, minha esposa Elciana, ela foi embora de casa, foi feito bruxaria e ela foi embora. Pai, nós oramos nesse momento pelo Elivaldo Vieira Costa, pela vida da sua esposa Elciana, meu Deus, que foi embora de casa por obra de bruxaria. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos quebrando agora toda a obra do diabo que foi feito sobre essa família, e nós estamos declarando a libertação, a vitória, todo encantamento que está sobre a vida da Elciana, nós quebramos agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, traga a tua filha de volta para sua casa. Nós oramos e declaramos sobre este lar a vitória. Que o nome do Senhor Jesus e o sangue do Senhor esteja sobre essa família. Que os teus anjos estejam ao redor dessa casa, dando a eles livramento e cuidado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Elivaldo, Deus abençoe. Aí o Senhor vai voltar, tá bom? Jesus vai trazer ela de volta, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dando glória, vai louvando o Senhor. Ele está aqui conosco nessa noite. Daqui a pouco nós vamos entrar na palavra. O Elivaldo está dizendo, eu tomo posse, toma posse, a vitória é sua, em nome de Jesus. Rosemary de Paulo, Rita Ferreira, deve ser de Paula, né? Porque não coube o nome. Evangelista Alex, Deus abençoe. Glória a Jesus. Antônio Ferreira dos Santos, sejam bem-vindos. Fala para mim a cidade e o estado que vocês estão nos assistindo, porque com certeza você vai interagir comigo, nós vamos ter relevância na rede e eu vou ficar sabendo aonde nós estamos chegando. Amém? Rosária Toledo, Deus abençoe. Glória a Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja abençoado nessa noite com uma palavra. Maria Oliveira, pastor, o meu filho Éder Fábio está numa clínica de recuperação por ele e por todos que estão lá. Pai, nós oramos nesse momento pela vida, meu pai, do Éder Fábio. Já oramos por ele anteriormente, mas clamamos por a casa de recuperação onde ele está, pedindo que o Senhor entre com a tua providência sobre ele, sobre todos os nossos internos ali. Que o Senhor traga sobre eles libertação e graça, que o teu poder esteja agindo de uma forma sobrenatural naquela casa, e que o Senhor venha ser cada dia mais apresentado naquele lugar como a cura, como a solução completa para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e declaro sobre eles a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém. Maria Oliveira, Deus abençoe a vida do Éder Fábio, Deus abençoe a casa do pastor, os irmãos que estão trabalhando naquela casa de recuperação. Temos aqui alguns irmãos aqui também nossos que estão na casa de recuperação, e temos orado sempre para Deus trazer sobre eles a libertação completa. Amém? E Deus vai fazer isso, porque o nosso Deus é maravilhoso. Amém? Deus abençoe, glória a Deus. Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Silene Matias, Deus abençoe. Simone Lima, seja bem-vindo. Antônio Ferreira dos Santos, vai chegando, vai se identificando, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, eu quero saber aonde nós estamos chegando. Com certeza isso vai ser muito importante para o crescimento da nossa live, para que muitos outros saibam que nós estamos chegando aí, tão longe, aí onde você mora, tá bom? Deus abençoe. Laudemir de Lar, Deus abençoe. Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Glória a Deus. Maria Oliveira está dizendo, Deus é bom e o diabo não presta, aleluia. Glória a Deus, é isso mesmo, esse é o fato verdadeiro, tá? Que Deus, ele é maravilhoso, Deus é tremendo. Só quem não conhece o Senhor tem impressões erradas sobre ele, mas quem mergulha na Bíblia, quem estuda a palavra, quem recebe as revelações dos céus por meio do Espírito Santo, sabe o quão bondoso é o nosso Deus, quão maravilhoso ele é, quão tremendo, quão compassivo ele é, quão longânimo ele é. E por isso é que nós o servimos não por obrigação, nós servimos por amor. Nós servimos o Senhor porque entendemos o que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós, ninguém jamais faria. Jesus disse, pode ser que por algum bom, alguém ouse a morrer.
mas a Bíblia diz que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso quer dizer o quê? Que ele não levou em conta o nosso tempo de ignorância, mas se entregou naquela cruz do Calvário por nossas vidas, e hoje nós somos salvos e libertos e transformados tão somente pelo poder do seu sangue que foi derramado. Então, não tem preço, não tem nada que pague isso. Tome posse disso nesta noite. Amém? Glória a Deus. Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Nailton Almeida, seja bem-vindo. Almeida, Deus abençoe sua vida. Vai falando para mim de onde você está nos assistindo. Então, detalhe, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu preciso que você me ajude a crescer essa rede, para irmos mais longe com essa palavra. Não há nada que compare ao Senhor Jesus. Amém? Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Maria Oliveira disse: eu tomo posse e creio em nome do Senhor Jesus. Amém. Jairon Santos, seja bem-vindo, Jairon. Marcos Vinícius, mais uma vez ali, ó. E tá aqui só assistindo e acompanhando a gente. E nós vamos juntos aí até as 20 horas. Amém? Passamos a apresentação. Tá? Continua falando. Você pode dizer aí onde você está. Você pode pedir oração. No meio da ministração, eu paro e faço esse trabalho aqui que Deus nos colocou para fazer. Tá bom? A mensagem de hoje é testemunhando a vitória. E nós vamos falar hoje então sobre testemunho. Algo que está sendo um pouco meio escasso nos dias atuais. Muitos cristãos não têm se preocupado com esse, ato tão importante, que é testemunhar acerca daquilo que Deus realmente é e acerca daquilo que Ele tem feito. Ok? Atos capítulo 1, 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus disse que depois dos discípulos serem cheios do Espírito Santo, eles teriam agora uma tarefa, uma missão, que era ser testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Testemunhar é fruto do Espírito Santo. Todas as vezes que nós estamos cheios do Espírito, nós temos uma habilidade natural de testemunhar acerca do reino de Deus, acerca de Cristo, acerca das coisas celestiais. É algo que flui, como o próprio Jesus diz: quem crê em mim, segundo a Escritura, rios de água viva fluirão do vosso interior. Então não é algo forçado. O religioso, ele tenta imprimir uma boa impressão para as pessoas de que ele realmente é de Deus. Mas o cheio do Espírito Santo, ele não precisa forçar. É algo automático, porque o testemunhar é fruto do Espírito Santo. É o agir do Espírito dentro de nós. Ok? Então testemunhar é fruto do Espírito. Levar a mensagem de Cristo em todos os lugares. E essa mensagem ela tem que ser tanto falada, como nós estamos fazendo aqui agora, mas também tem que ser vivida no nosso dia a dia. E o testemunho mais forte ainda não são as palavras, porque nós podemos falar, todo mundo fala, tem até um ditado aí fora que diz que falar até papagaio fala. Então não é só falar de Jesus, mas é viver Jesus, é testemunhar com a vida. Isso é poderoso, isso realmente trazem a vitória, tá bom? Testemunhar transforma as vidas. 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O testemunho, ele evidencia a transformação. Todas as vezes que nós testemunhamos pelo Espírito, o que ocorre? As pessoas vão entender que houve uma transformação de vida, principalmente pessoas que tiveram uma vida muito errada no passado, e a partir do momento em que ela aceita Jesus, que ela é transformada, ela começa a viver esse testemunho fiel, todas as pessoas que olham para ela ficam impactadas e dizem: puxa, eu conhecia o fulano, eu conhecia a fulana, eu sei como é que eles viviam anteriormente, e sei como eles têm vivido agora, e tenho percebido que de fato eles têm uma vida transformada, uma vida totalmente mudada por Deus. Então é muito importante nesta noite nós entendemos que o testemunho evidencia transformação, e o testemunho ele inspira outros a crer e também outros a mudar. Muitas pessoas que perdem o sentido da vida quando ele vê um crente, uma pessoa que ele conheceu, e essa pessoa vivia totalmente fora da palavra de Deus, mas agora uma vida transformada,
ele diz assim, olha, se Deus fez isso na vida daquela pessoa, então Deus também pode fazer isso na minha vida. Então nós passamos a ser um farol, passamos a ser aqui, ali, a partir dali, uma carta escrita aberta, que está sendo lida por todos, tá bom? Então o testemunho evidencia a transformação. Eu quero agradecer a Deus aqui pela vida do Sandro Santo, que acabou de chegar, nosso amigo também, irmão, que está conosco aí há muitos anos já, na caminhada. Deus abençoe sua vida, Sandro. Glória a Deus pela sua vida, tá bom? Falta agora a Solange Souza, né? E a Silvia Brito, tá bom? Chegar aí, mas o Sandro já está aí. Deus abençoe, Sandro. Fica na paz do Senhor Jesus. A Nada DMS está dizendo, ora pelo alvará de soltura do Gabriel de Souza, Malaquias, por favor. Pai, nós oramos nesse momento pelo alvará de soltura do Gabriel de Souza, Malaquias. Clamamos por tua intervenção, a tua ajuda e o teu socorro nesse processo. Entendemos que o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que dá a segunda chance, o Senhor é o Deus das grandes oportunidades liberadas, e eu oro nesse momento pedindo a bênção do Senhor sobre a vida do teu filho e sobre esse documento de soltura, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui então. Então o testemunho inspira outros a crer, outros a mudarem também. A partir do momento que você mudou, a partir do momento que você deixou o mal, a partir do momento que você deixou o pecado, a partir do momento que você deixou as trevas, outros olham para você e dizem, puxa, se ele conseguiu, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Então o testemunho, ele é poderoso, porque ele traz muita vitória. Testemunhar fortalece também a própria fé. Todas as vezes que você testemunha de Jesus, a tua fé amplia. Além de aumentar a fé de outras pessoas, também aumenta a nossa fé. Eu estou aqui falando com vocês, mas antes de eu falar com vocês, Deus já falou comigo. Então eu estou testemunhando para vocês, mas Deus já testemunhou no meu coração, por meio do Espírito Santo. Mateus capítulo 5, 16 diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então, na medida em que nós vamos vivendo Cristo, vamos vivendo o Evangelho, vamos vivendo no Espírito, nós nos tornamos luz acesa nas trevas que é o mundo. E a partir das nossas obras, as pessoas vão dando glória ao Senhor. Elas vão bendizendo o nome do Senhor. Tá entendendo? Então, nessa noite, não desista de ser bom, não desista de fazer as coisas certas, não desista de amar, não desista de ser correto. Sabe por quê? Porque cada ação testemunhal seu, meu, nosso, o que acontece? As pessoas começam a glorificar a Deus. Eu tive dizendo aqui esses dias atrás, imagina uma pessoa com um carro quebrado no meio da rua e alguém para e diz assim, fulano, o que está acontecendo? Quer uma ajuda? Eu posso te ajudar. Ah, mas é que furou o meu pneu e agora eu descobri que o meu step também tá furado e não tem como eu sair do lugar. O cara vai lá no carro dele, pega o step dele, coloca lá no carro e a pessoa vai embora e diz, olha, depois você me devolve o pneu. Tá entendendo? A pessoa vai glorificar a Deus, vai dizer glória a Deus, porque eu estava numa situação, jamais, não teria como sair daquela situação e Deus levantou alguém para me ajudar. Então é muito importante nós como cristãos entendermos isso. Eu sei que nós estamos vivendo num mundo tão atropelado, num mundo tão badernado, num mundo tanta violência generalizada que a gente fica com medo às vezes até de ajudar alguém. Eu sei disso, tem que ser ponderado também isso, tem que ser colocado diante de Deus também isso. Mas se nós somos guiados pelo Espírito, Deus vai nos levar a testemunhar para as pessoas certas na hora certa. Mas nós não podemos desistir disso, porque esse testemunho glorifica o nome do Senhor. A fé é confirmada quando ela é compartilhada. Boas obras refletem o caráter de Cristo. A boas obras não salva. Nós não precisamos fazer boas obras para ser salvo. Boas obras não compram salvação. Quem não serve a Deus, muitas vezes age dessa forma. Eles fazem um monte de coisa errada, aí em algum momento ele fala, eu vou fazer uma ação boa, eu vou dar uma cesta básica para alguém, eu vou ajudar alguém que está numa situação de dívida, para poder aliviar um pouco as coisas ruins que eu estou fazendo. Isso acontece muito com traficantes, isso acontece muito com pessoas que fazem magia negra de destruição para os outros, aí depois vai distribuir cesta básica na periferia para ajudar as pessoas. Só que já fez um monte de coisa ruim, um monte de coisas malignas, tá entendendo? Então eles fazem isso na intenção de amenizar um pouco a dor daquilo de coisa errada que ele tem feito. O cristão não pode pensar dessa forma. O cristão ele serve a Deus, a salvação dele foi dada de graça
para Jesus, mas ele também precisa realizar as boas obras. Ele tem que ser impulsionado pelo Espírito e pela palavra para fazer isso. Amém? Porque as boas obras refletem o caráter de Cristo. O Senhor quer que nós demos, né, bons testemunhos aí fora. E as boas obras são bons testemunhos que glorifiquem ao Senhor. Tá? Testemunhar, ele gera impacto na comunidade. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, viver o evangelho, anunciar o evangelho, gera impacto. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas são impactadas pelo evangelho. E nós precisamos falar de Cristo. Nós precisamos levar o evangelho. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar da grandeza do reino de Deus. Tá? Porque isso gera impacto. Porque o evangelho transforma sociedades. Quantas pessoas, né, que nós conhecemos no passado, que eram pessoas que traziam muito problema para a sociedade, pessoas que viviam na margem da sociedade, pessoas que eram criminosas, pessoas que mexiam com tráfico de droga, pessoas que roubavam, que matavam, e de repente elas aceitaram a Jesus e elas foram transformadas. Então é importante testemunhar, porque o testemunhar gera impacto na comunidade. A sociedade, ela é sarada, ela é curada quando as pessoas ouvem o evangelho, quando as pessoas recebem o evangelho. Muitas das coisas erradas que algumas pessoas fizeram, depois que ela aceita o evangelho, ela chega na conclusão: puxa, se eu tivesse conhecido o evangelho mais cedo, eu não teria feito o que eu fiz. Eu não teria praticado as coisas que eu pratiquei. Então é muito importante nós entendermos que o evangelho, o testemunhar o evangelho gera um impacto na comunidade. Muitas pessoas são libertas, muitas pessoas são transformadas. Aí a gente vai dizer: mas a sociedade tem problema com a igreja. A sociedade, ela denigra a igreja. A sociedade, ela fala mal da igreja. A sociedade... Querido, é assim que tem que ser. É assim. Jesus diz: vocês serão odiados por todos. Vocês serão rejeitados. Está na Bíblia isso. Então, nós precisamos entender que a sociedade, ela está debaixo de um juízo terrível de morte. A Bíblia diz que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, eles não conseguem ver o reino de Deus. Eles não conseguem ver a glória. Eles não conseguem entender o plano do Senhor. Agora, se nós vivemos um testemunho vivo, aquele testemunho impacta as pessoas de uma forma tal que faz com que elas comecem a despertar um desejo de conhecer o evangelho. E assim também serem transformadas. Por isso que nessa noite é muito importante você entender que, como cristão, se você diz que é um cristão, se você aceitou Jesus, você precisa entender que você tem que ter um testemunho, tá, de vitória, um testemunho forte, um testemunho de impacto. Tá? Então o evangelho transforma a sociedade. A palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz. Não há nada mais poderoso do que a Bíblia, do que a palavra de Deus no mundo. Nada mais poderoso. Por quê? Porque a palavra é Jesus. A Bíblia diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra de Deus é Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, tendo vencido na terra, ele tendo vencido como homem, ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus é poderosíssimo. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é Senhor. Toda. Independente das pessoas amarem a Cristo, independente das pessoas aceitarem ele, de crerem nele, todos terão que dobrar o joelho e reconhecer que ele é o Senhor de todas as coisas. Isso deixa claro o poder da palavra, porque Jesus é a palavra é Jesus. Então, quando eu testemunho a palavra, eu estou falando de algo poderoso, de algo que pode mudar a vida das pessoas. Um dia falaram da palavra para mim e ela mudou a minha vida. Entendeu? Se você é cristão e vive o evangelho hoje, você sabe que a palavra tem um peso na sua vida. A palavra tem um peso na sua história, no seu caminhar. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse aceitado Jesus. Talvez eu não estaria mais aqui. Talvez eu não estaria vivo hoje. Tá entendendo? Então, nós não podemos dimensionar o poder que há na palavra de Deus. Quando ela cai no solo do coração humano, ela gera algo muito poderoso. Isso vem através, muitas vezes, de um testemunho eficaz da palavra de alguém, que alguém chega e fala: olha, Jesus pode, Jesus tem, ele pode mudar a sua história, ele pode mudar a sua vida. Amém? Testemunhar exige coragem e ousadia.
Atos 4:29 diz assim, uma oração: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e dá aos teus servos que com toda ousadia falem a tua palavra. Imagine um crente cheio do Espírito, ousado no Evangelho, falando com autoridade dos céus. Não há demônio que resista. Não há poder das trevas que continue de pé. Está entendendo? Porque testemunhar de Jesus, querido, exige coragem e ousadia. No nosso país, hoje ainda, graças a Deus, nós temos liberdade, né, entre aspas, de ministrar o Evangelho e de falar do Senhor. Mas existem muitas nações hoje que as pessoas já não podem mais falar de Jesus. Já existem muitas nações hoje que as pessoas não podem pregar o Evangelho. Mas mesmo assim, lá dentro existem homens e mulheres cristãos fervorosos, cheios do Espírito Santo, e eles não param de falar de Jesus. E eles não preservam as suas vidas, eles não colocam as suas vidas como algo principal. Pelo contrário, eles simplesmente rejeitaram as suas vidas por amor ao Cristo e ao Evangelho. E eles pregam sem medo, com muita ousadia, esperando muitas vezes a forca, muitas vezes a guilhotina, muitas vezes o paredão, mas estão ali firmes, porque, como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido. Então, nessa noite, toma posse disso. Toma posse porque testemunhar exige coragem e ousadia. Exige estar cheio do Espírito. Testemunhar, falar de Jesus, exige você ter comunhão com Ele, você caminhar com Ele, você ser discípulo dEle, ser aprender aos seus pés. Amém, Jesus? É isso que nós precisamos entender. Falando agora sobre aprender aos seus pés, a Bíblia diz que Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele aprendeu ao pé do grande mestre chamado Gamaliel. Mas mesmo com toda a instrução que ele recebeu de Gamaliel, ele se levantou contra a própria lei que o próprio Gamaliel ensinava, que dizia não matarás, porque ele pegou uma carta e foi atrás dos crentes para matá-los. Mas aí ele encontrou com Jesus e ele começou a aprender agora aos pés de Jesus e não mais ao pé de Gamaliel. E aí ele se transformou nesse grande homem que nós conhecemos, que depois também foi morto, tá? Por testemunhar a Cristo, por não retroceder na sua posição de ser um testemunho fiel do Senhor. Então, nessa noite, tome posse dessa palavra, se encha dessa palavra, seja ousado na palavra, fale de Jesus mesmo, entendeu? Não permita que nada te impeça de falar de Jesus. Seja corajoso, seja ousado, tá entendendo? Confiar no poder de Deus diante das oposições. Existem muitas oposições, né, que estão se levantando contra nós para nos impedir de testemunhar a favor de Cristo, para falar do reino, da grandeza, para falar das obras futuras, para falar da nova Jerusalém que está vindo, né, da eternidade com Deus que está se apresentando aí. Muitos estão amedrontados, temerosos, mas nós precisamos ser ousados, nós precisamos confiar no poder de Deus, colocar diante do Senhor, tá entendendo? E ir para cima. Por quê? Porque Deus nos chamou para sermos corajosos, para nós não desistirmos, para nós não retrocedermos. Nós precisamos ir para cima, tá? Falar do Senhor com coragem, e, né, fortalecer o testemunho tanto nosso, na nossa vida, quanto das pessoas que estão ao nosso redor, que precisam de nós. Elas precisam que você não desista. As pessoas que estão ao seu lado, elas precisam que você traga um testemunho poderoso da parte de Deus, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu sei que hoje muitas pessoas, elas colocam o testemunho nas coisas da terrena. Se você comprou um carro novo, se você comprou uma casa nova, se você conseguiu a vaga naquele emprego, se você entrou na faculdade, se você passou no vestibular. Então as pessoas, elas alinham a questão espiritual nessas coisas. E muitos, às vezes, por não terem sucesso nessas coisas, enfraquece o testemunho. Então eu quero dizer para você que isso daí é secundário. O mais importante é a tua comunhão com o Senhor. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Porque é Ele, querido, que vai impactar as pessoas. O que vai impactar as pessoas é como você tem caminhado com o Senhor. E para isso você precisa ter coragem para fortalecer o seu testemunho, para falar para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Amém? Então toma posse nessa noite. Testemunha a vitória, testemunhando a vitória. Testemunhar é obedecer a Cristo. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide
Fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ou a consumação do mundo, algumas traduções. Amém? Então é importante nessa noite você entender que testemunhar é obedecer a Cristo. E se tem algo que move o reino de Deus, é a obediência. Nada nesse mundo tem, tipo assim, é como uma chave. Nada nesse mundo é como uma chave para mudar as coisas no reino espiritual, tá? Do que obediência. Não tem nada que compara isso. O próprio Deus chega para Saul e diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Por quê? Porque quando você obedece, você automaticamente está ligado com a vontade de Deus. Você está pronto a fazer o que Deus manda. Então, testemunhar é obedecer a Cristo. Quando eu testemunho, eu estou dizendo que para Cristo que Ele pode contar comigo. Que para onde Ele quiser, eu vou. O que Ele mandar eu falar, eu vou falar. Tá? É igual aconteceu com Jeremias. Jeremias chega diante de Deus e diz: Deus, como é que eu vou falar? Eu sou um menino, eu não posso falar. E aí então a Bíblia diz que Deus chega para ele e disse: Jeremias, não diga que eu sou uma criança, porque aonde eu te enviar tu irás, e o que eu mandar você falar, tu falarás. Então o que Deus quer é obediência, tá? E testemunhar é obedecer a Cristo. Quanto mais você obedece a Cristo, mais você testemunha. Porque é assim, chega no lar. Eu tenho uma irmã aqui que a gente conhece, inclusive o marido dela não é cristão, não é crente, os filhos dela se tornaram crentes agora, mas eu sempre fiquei muito assim impactado quando eu ia na casa dela, porque os filhos, tudo já grandes, os meninos tudo grandes, eles iam sair de casa, ele dizia benção pai, ia dar um beijo no pai, dava um beijo na mãe e saía. Então aquilo ali sempre me impactou. Por quê? Porque eles eram muito obedientes, os meninos. Não que meus filhos não fossem obedientes, mas por eles não ter crescido dentro da igreja, não ser criado dentro da igreja, com aquela educação, aquilo ali me impactava, toda vez que eu olhava aquilo ali. Então a obediência, ela impacta as pessoas. É igual aqueles crentes dentro da igreja que obedecem o líder, que obedecem o pastor. Logo já começa 3, 4 a falar mal dele. Aquele irmão, aquela irmã, tudo que o pastor manda ele faz, não sei o que. Começa já a querer contaminar a obediência no coração daquele servo. Então, a obediência é lindo, tá? Obedecer a Deus, obedecer aos homens nas suas posições que estão, obedecer às lideranças, como diz lá em Romanos 13, nós precisamos obedecer. Então, obediência é um testemunho forte que Deus pede para mim e para você. Amém? O chamado é para todos os cristãos. Qual é o chamado? O chamado para ser testemunha, para testemunhar. Mas Cristo promete estar presente quando nós formos testemunhar dele. Nós nunca estamos só. Jesus não está aqui hoje fisicamente, porque a Bíblia diz que ele foi elevado aos céus. Mas antes dele ir, ele disse: não vos deixarei órfão, enviarei-vos o Consolador, o outro Consolador. E esse vos ensinará todas as coisas. Então, Jesus foi, mas o Espírito Santo, que é a mesma essência, que é o mesmo Deus, ele está conosco todos os momentos. E ele estará conosco para nos ajudar a testemunhar, para falar de Jesus com autoridade, para falar das coisas do reino de Deus com poder. É isso que Deus quer que a gente entenda nessa noite. Amém? Então, testemunhando a vitória. Cristo, ele promete estar presente conosco. Testemunhar traz a glória de Deus. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que anuncieis, para que deis testemunhos através das vossas palavras, para que deis testemunho através das vossas obras. Está entendendo? Porque foi chamado das trevas para a maravilhosa luz para fazer isso, para ser testemunha. Amém, Jesus? Então tome posse nessa noite, tá? Porque testemunhar traz a glória. Todas as vezes que nós testemunhamos, a glória de Deus desce. Toda vez que nós testemunhamos, Deus, ele vem, tá, ratificar aquele testemunho. Ele vem carimbar, ele vem assinar aquele testemunho. Por isso, nesta noite, toma posse disso, em nome do Senhor Jesus. Porque eu tenho certeza, querido, que a tua vida vai entrar num outro nível quando você compreender a ação de testemunhar. Você vai ser, na medida que você testemunhar, você vai se fortalecer e vai fortalecer as pessoas que estão ao seu lado. Porque você vai estar sempre com aquele interesse
de provar algo para Deus, de provar algo para o reino. Não, eu tenho que mostrar para Deus que eu realmente estou na sua presença. Eu tenho que mostrar para Deus que eu vou fazer e cumprir a vontade dele. Então, quando você determina isso, e as pessoas estão de lado só olhando, a glória de Deus desce e elas são impactadas pela glória, porque elas vão muitas vezes na expectativa, elas vão dizer assim, vamos ver como é que ele vai fazer agora. Diante do que está acontecendo, vamos ver o que ele vai fazer agora. Vamos ver se ele vai ser honesto, vamos ver se ela vai ser honesta, vamos ver se ela vai dizer não para o pecado, vamos ver o que ela vai fazer. Aí a pessoa toma aquela ação no espírito, as pessoas ficam boquiabertas dizendo, puxa, eu não imaginava que ele faria isso, eu não imaginava que ela faria aquilo. E aquilo, a glória de Deus desce, porque a partir daquele momento há um peso maior, tá entendendo? Na revelação de Deus sobre a vida dessas pessoas. Então testemunhar traz a glória de Deus. Destacar as virtudes de Deus, mostrar o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele é amável, né? Porque Deus é tremendo, pessoal. Vamos ser sinceros, quem conhece a Deus sabe que Deus ele é amoroso, que Deus é um paizão querido, tá? Quem conhece a Deus sabe disso. Por isso que nós precisamos aprofundar, né? Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por quê? Porque num relacionamento raso, a gente tira conclusões precipitadas sobre como Deus é. Mas quando nós aprofundamos no relacionamento com Ele, nós começamos a perceber quão bom Ele é, quão maravilhoso Ele é. Tá entendendo? É que nem eu estava vendo aqui o Tasso, né? O Tasso Likungo, eu gosto muito daquele homem, ele tem uma unção tremenda, um conhecimento fora do comum, extraordinário. Ele falando sobre Jonas, que Jonas não foi para Nínive forçado, porque muitas vezes a gente interpreta isso, até eu também achava assim. Depois que eu ouvi ele falar, mudou minha mente em relação a isso. Ele disse assim, ele não foi forçado. Por quê? Porque quando ele foi lançado ao mar, ele praticamente morreu. E Deus, então, colocou lá aquele grande peixe para salvar ele. Então Deus salvou ele da morte. Porque, gente, vamos ser sinceros, qualquer pessoa que for lançada no mar, sem um bote salva-vidas, sem uma boia, qualquer um de nós, vamos morrer, é questão de segundos. Tá entendendo? Então ele morreu ali. E aí o que aconteceu? Deus enviou aquele peixe, o peixe engoliu ele e ele praticamente foi ressuscitado dentro do ventre do grande peixe. E quando ele saiu dali, ele não tinha uma outra coisa a fazer, a não ser grato a Deus pelo livramento que Deus deu. Então ele não foi para Nínive, né? Tanto que já é provado que não existe mar em Nínive. Então foi bem distante onde o peixe lançou ele, na praia. Ele teve que caminhar muitos dias para chegar em Nínive. E ele fez isso por gratidão a Deus pela salvação que Deus deu para ele dentro daquele mar. E é isso que às vezes a gente não entende, meu Deus do céu. Deus é muito maravilhoso, é muito tremendo. Se as pessoas conseguissem entender o quanto que Deus é tremendo, se as pessoas conseguissem entender isso, elas não sofreriam tanto. O próprio Jesus faz um lamento em Jerusalém quando ele chega no grande dia, no dia em que ele entrou, né, em Jerusalém como o Messias, como o rei que foi trazido por Deus, cumprindo até mesmo profecias antigas da Bíblia, dizendo, né, que ele entraria em Jerusalém montado no jumentinho. Naquele dia ele disse, Jerusalém que mata os profetas e apedreja aqueles que a ti são enviados. Há muito eu queria juntar vocês como a galinha junta os pintinhos debaixo das vossas asas. Aí ele diz, mas vocês não quiseram. Deixando claro que a mão de Deus, o agir de Deus, o cuidado de Deus sempre foi estendido para Israel, para Jerusalém, mas eles não quiseram. Então, esse é o problema. As pessoas não querem o livramento, as pessoas não querem o cuidado, as pessoas não querem a bênção, e aí distanciam de Deus. Tá? Então o testemunho faz a gente destacar as virtudes de Deus. O testemunho é uma adoração prática, porque eu reconheço quem Deus é. Eu reconheço que eu estou servindo a Ele não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, mediante ao que eu entendo e conheço dEle, por tantos livramentos, por tantos cuidados que Ele tem dispensado para a minha vida. Amém, Jesus? É forte, querido. Muito forte. Testemunhar multiplica a vitória. Filipenses 1, 12, 14 diz: quero que saibais que as coisas que me aconteceram redundaram para maior progresso do Evangelho,
de modo que as minhas prisões se tornaram conhecidas em Cristo. E toda a guarda pretória, e todos os demais, e muitos dos irmãos confiantes do Senhor pela minha prisão, ousam falar a palavra sem temor. O que Paulo está falando aqui? Está dizendo, olha, quando eu fui preso, as minhas prisões se tornaram conhecidas. E toda a guarda pretoriana, todos os demais, todos eles conheceram o Evangelho através da prisão dele. Ele testemunhou lá dentro. Ele testemunhou com a vida, ele testemunhou com a gratidão a Deus. Ele não ficou lá se lamentando, reclamando de Deus. Pelo contrário, ele ficou glorificando o Senhor. Nós vemos o caso de Paulo e Silas na prisão, né, lá na cidade de Filipos. O que acontece? Ele ganha o carcereiro, ganha a família inteira do carcereiro. Porque ele não ficou chorando, reclamando. Ele simplesmente glorificou a Deus, exaltou o Senhor, reconheceu a grandeza de Deus na vida dele. Então nessa noite você precisa entender que testemunhar multiplica as vitórias. Nossas lutas podem fortalecer outros. Eu não sei o que você está passando, mas se você der glória, se você buscar o Senhor, se você mergulhar no conhecimento de Deus, se você, sabe, for motivado a orar, a se colocar diante do Senhor, e todos esses problemas que está enfrentando vai, com certeza, fortalecer outras pessoas. A vitória se multiplica pelo testemunho. Quanto mais testemunho, mais vitórias. Quanto mais eu amo o Senhor e creio nele e confio nele, mais vitórias eu terei em todas as áreas. Testemunhar é a missão de todos os dias. Colossenses 4, 5, 6 diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como convém responder a cada um. As pessoas estão esperando a resposta. O próprio Paulo, ele diz que a criatura, ela ficou cativa, tá entendendo? Ficou presa, e ela precisa ser libertada, e ela está ansiosamente aguardando a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Ela está querendo saber quem tem a resposta, quem tem a saída, quem tem a chave do problema dela. E aí nós somos a expectativa deles. Por isso que a Bíblia diz: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal. Não fica aí condenando as pessoas, dizendo que elas vão para o inferno, porque você não sabe. Não sabe. Quem vai para o inferno é quem morre sem Cristo. Enquanto tiver vida, tem esperança. Pode ser o pior traficante, pode ser o pior bruxo que tiver. Enquanto a pessoa estiver vida, tem esperança. Se ela se dobrar diante do Senhor, ela recebe a vitória dela na hora. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberes como convém responder a cada um. O testemunho é diário e consistente. Sabedoria e graça orientam as palavras. Peça sabedoria. Tiago diz: peça sabedoria, que Deus dá liberalmente, não lança em rosto. Coloca diante do Senhor as suas necessidades, mas seja um testemunho forte do Senhor. Seja um agente dos céus na terra. Testemunhar garante recompensa eterna. Apocalipse 12:11 diz: e eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. Então é pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. Eu preciso testemunhar acerca de Cristo. Você precisa testemunhar acerca de Cristo. A tua obra, a sua vida precisa testemunhar acerca de Cristo. Porque são essas pessoas que chegarão na glória. Está entendendo? Salvas, libertas, transformadas e estarão para sempre com o Senhor. Testemunhar garante vitória final em Cristo. Fidelidade ao testemunho resulta em glória eterna. Então vamos ser fiéis ao testemunho. Vamos ser fiéis ao testemunho. Nós estamos vivendo um período de infidelidade. É fidelidade nos casais, é infidelidade nos relacionamentos, é infidelidade em todos os setores da vida. É o empregado roubando o patrão, é o patrão querendo roubar o empregado, é o posto de gasolina querendo roubar os clientes, e é uma infidelidade fora do normal que está acontecendo nesses dias. Mas eu e você fomos chamados à fidelidade. Se você ama a Cristo, você serve a Cristo, você foi chamado à fidelidade. Ser fiéis com todos, ser fiéis com Deus. E assim nós vamos testemunhar que nós estamos servindo o Senhor. O farol no mar escuro, uma ilustração para vocês, não impede a tempestade.
mas guia os barcos para a segurança. Assim, o nosso testemunho ilumina vidas, mostrando o caminho para Cristo e conduzindo outros à vitória, mesmo em meio às dificuldades. Você pode não salvar ninguém, mas se você viver Cristo de verdade, a sua vida será um farol para aqueles que estão perdidos. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Amém, Jesus? Essa é a palavra de Deus. O testemunho ou testemunhando a vitória. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, eu sou aqui da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Eu estou com vocês aqui na segunda, quarta e sexta, das 19 às 20 horas, todas as segunda, quarta e sexta, com exceção quando a gente tem alguma dificuldade, algum problema, aí não tem como. Fora disso, querido, eu estaria aqui. Tenho até já colocado no coração em Deus para poder fazer também lives no período da manhã, porque eu sei que o período da tarde é um grupo de pessoas, de manhã seria um outro grupo de pessoas. E eu quero realmente transmitir essa palavra da parte de Deus para muita gente. Por isso, queridos, vocês que estão aí precisam me ajudar. Como é que vocês me ajudam? Vocês me ajudam de várias formas. Vocês me ajudam orando por mim. Vocês me ajudam ofertando também na obra que nós estamos realizando. Tá? Nós temos aí o Pix da nossa igreja embaixo aí nos vídeos, no Kawaii. Pessoal do TikTok, se você se sentiu tocado no coração e quer nos ajudar nessa obra, você entra em contato comigo no privado que eu passo para você o Pix da igreja e você faz uma oferta, um voto, uma primícia, um dízimo. Nós estamos aqui para receber, sim, para te abençoar também em oração. Eu vou orar por todos vocês, para Deus fazer uma grande obra na sua casa, na sua família. Quem sabe um projeto que você tem no coração e quer que Deus honre, quer que Deus abençoe. Nós vamos orar e Deus vai liberar, Deus vai fazer algo grande na sua casa. Amém? E também você pode nos ajudar inscrevendo no nosso canal. Você pode nos ajudar também, todas as vezes que você entrar, você pegar o link e mandar para a sua rede, para que outras pessoas possam vir estar com a gente, tá bom? A Kátia Gasparovic está dizendo, gosto da sua live. O Leandra Mendes está dizendo, você é de onde? Eu sou de Campinas, aqui do estado de São Paulo, tá? Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Então você pode entrar lá na minha live, se inscrever. Outra coisa, se de repente, querido, você é um cristão, mas por conta desses problemas que nós estamos vendo nas igrejas hoje, esses desencontros, algumas lideranças aí pisando na bola, e a gente sabe que é fato isso, tá? Jamais eu vou falar mal de líderes, porque eu amo todos eles e tenho certeza que Deus tem grandes coisas através da vida de cada um, porém a gente sabe também que existe uns que têm falhado. E essas pessoas têm criado um rastro aí de destruição na igreja. E muitos estão desistindo de ir para a igreja, de buscar a Deus por conta dessas pessoas. Porém, se você está desistido, você não quer ir para a igreja nenhuma, e de repente, mas você quer servir a Deus, você quer estar firme com Deus, eu quero chamar a sua atenção para você fazer parte da nossa igreja virtual, a nossa comunidade evangélica Cristo é a Esperança virtual. Como é que você acessa ela? Através do telefone 997023477. Você vai fazer parte de um grupo que nós temos aqui no WhatsApp, onde eu estarei ali mentoreando você, orando por você, tá? Isso é para quem não está em igreja nenhuma, pelo amor de Deus, queridos. Se você está firme numa igreja, fica firme na sua igreja. Esse grupo não é para nenhum irmão que está sendo assistido por alguma igreja, tá? Porque eu faço o voto que você firme lá e ajude o seu líder lá. Mas se você está parado, se você não está indo para lugar nenhum, então você vai acessar esse telefone 19997023477 e eu estarei como seu pastor, né, ministrando sobre a sua vida, te orientando, te ensinando, dando uma palavra para você. Todas essas lives que a gente faz, eu salvo ela, depois mando lá o link, porque vai para o YouTube, eu mando o link para lá para as pessoas assistirem, mesmo quando a pessoa não está aqui. Hoje, por exemplo, não vi a Silvia Brito aqui. A Silvia Brito é membro dessa igreja virtual, então ela não está aqui, mas ela já sabe que depois a live vai para lá e ela assiste lá depois com calma, com tranquilidade. E sempre quando tiver alguma dúvida, a pessoa coloca ali, eu estou respondendo, porque o meu papel ali é realmente ser um ministro do Evangelho e trabalhar para que você firme com o Senhor, para que você esteja firmado na rocha, para que você não pare a sua caminhada cristã, para que você não deixe de orar, para que você não deixe de testemunhar, para que você não deixe de ler a Bíblia, para que você não deixe de buscar o Senhor, porque nós estamos em dias muito difíceis. Paulo diz, naqueles dias serão dias trabalhosos, onde os homens serão amantes de si mesmos, arrogantes, presunçosos. Está lá em Timóteo. Então deixa claro que os dias serão muito ruins.
Porém, nós precisamos buscar saídas. Nós não podemos desistir de uma caminhada tão linda como é a caminhada cristã por conta de erros de pessoas. Pelo contrário, nós estamos aqui para ser rocha, para estar firmado na rocha e para ajudar aqueles que estão vacilando. A Bíblia diz que nós devemos ajudar os que estão vacilando. Amém? Então, se você quer fazer parte desta igreja, deste grupo, tá? O número é 19997023477. Pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Tá bom? Do mais, se inscreva no meu canal. Todas as vezes que você entrar, entra falando para mim qual é a cidade, qual é o estado. Se você é crente e frequenta alguma igreja, pode falar o nome da sua igreja. Não tem problema nenhum, nós vamos orar por você, orar pelo pastor e pedir a bênção de Deus. Amém? Então essa é a palavra da parte de Deus para a sua vida nessa noite. Seja um testemunho firme, forte, para que Deus possa te dar muitas vitórias, para que a presença de Deus esteja contigo por onde quer que você for. Tá entendendo? Deus conta contigo. Você foi chamado, você foi escolhido para ser um testemunho forte, para ser alguém, um agente que vai levar o evangelho do Senhor para frente. Amém? Vamos orar então nesse momento? Vamos agradecer o Senhor? Aleluias. Pai santo, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te louvamos nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa palavra que fora ministrada. Entendemos que fomos chamados para termos testemunhos de vitória. E aonde formos, nós seremos agentes, meu Pai, daqueles que testemunharão a favor do teu reino. Falará do teu poder, falará da tua graça, da tua glória. Porque é o que o Senhor fez conosco. É o que o Senhor fez na nossa família. O Senhor simplesmente chegou, o Senhor mudou tudo, o Senhor moveu céus e terras. O Senhor tem estado conosco todos os dias, tem cuidado de nós. As tuas mãos têm estado sobre nossas vidas, tem trazido alegria para o nosso coração, tem trazido paz, tem trazido, meu Pai, calmaria para nossas almas. O Senhor tem sido o nosso fardo leve constantemente, aonde nós conseguimos marchar firmes em direção aos céus, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado dos seus. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos pelo alimento que o Senhor tem nos dado, te louvamos pelo ar que nós respiramos, te louvamos pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, a consciência, meu Pai, a sanidade nos dias de loucura como esse. O Senhor tem nos dado sanidade, o Senhor tem nos dado alegria no coração, e tudo isso é motivo e razão para que nós possamos testemunhar, para que nós possamos falar de que o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que está acima de todos os deuses. Todos os outros são com letra minúscula, mas o Senhor é o Deus todo-poderoso, e nós te louvamos nessa noite, te agradecemos porque o Senhor entra naquela família arrebentada e o Senhor restaura, o Senhor entra naquela empresa falida e o Senhor levanta, o Senhor entra naquela igreja que está desanimada e desistida, e com o sopro do teu Espírito, o Senhor traz vida para aquela igreja, para aqueles irmãos, para aquele corpo. Então nós oramos nessa noite em agradecimento ao Senhor. Muito obrigado porque o Senhor se revelou a nós, porque o Senhor trouxe para nós a tua glória, porque o Senhor tocou profundamente em nossas vidas, e nós te louvamos, porque nada pode, Senhor, fazer nada contra nós sem a tua permissão, porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor, e nós te louvamos essa noite por isso. Muito obrigado, Pai. Oramos por aqueles, Pai, que ainda não te conhecem, que muitas vezes tem entrado nessa live, meu Pai, com um coração tão pesado, muitas vezes para criticar, para falar mal, para jogar pedra, para denegrir, para diminuir. Mas quando eles ficam ali, Senhor, eles são tocados pelo teu Espírito, eles são tocados pela tua presença. Não tem como, Pai, não tem como uma pessoa não ser tocada pelo Senhor, porque o Senhor é poderoso. O Senhor, quando Ele entra, meu Pai, o Senhor muda tudo. E eu oro por ela nessa noite. Oro por aqueles que têm feito pacto com o diabo, e muitos deles, Pai, têm vivido uma vida de miséria, de sofrimento, só por causa de dinheiro. Mas eu oro por eles nessa noite. Visita esse coração, Pai. Visita, Pai. Muda tudo, Pai, em nome de Jesus. Muda, Senhor. Muda. Vai mudando hoje. Arranca, Senhor, todo pacto com as trevas. Arranca toda ação demoníaca, em nome de Jesus. Traga vida, Senhor. Traga vida para essa pessoa agora.
as prisões, quebra as algemas. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, Pai. Vai tocando, Jesus. Toca profundamente nessa vida, Pai. Traga cura para aquele que está enfermo agora. Aquele que está com um estado terminal. Está com câncer, Pai. Já estão dizendo que ele vai morrer, que não tem mais jeito para ela. Toca agora, Pai. Toca agora, Senhor. Em nome de Jesus. Estenda tuas mãos de poder sobre ela, sobre ele. Profetizo cura, Senhor. Eu profetizo cura. Eu oro por este lar, que o marido foi embora, que a esposa foi embora, o diabo entrou, destruiu. Meu Deus, toca, Senhor, profundamente. Entra com providência nessas vidas. O Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é muito poderoso. Meu Deus. Como é bom te servir, Pai. Como é bom ser teu servo. Como é bom poder estar diante do Senhor. Ah, meu Deus. Haja na vida dos teus filhos. Traga alegria para esse coração triste. Traga paz para esse coração que está em desespero. Traga, Senhor, segurança, alegria e vitória para todos aqueles que ouviram a sua palavra nessa noite e foram tocados pelo Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. És maravilhoso. Glória a Jesus. Obrigado, Pai. Oh, Deus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és santo e poderoso. O Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor é o Deus que está conosco. Oh, Deus, obrigado. Meu Deus, que coisa linda. Querido Deus, abençoe a todos vocês. Não esqueça, sexta-feira estaremos aqui de novo e vamos continuar essa palavra. Deus é tremendo, é maravilhoso. Tem alguém perguntando aqui de onde eu moro? Deixa eu ver aqui. Caroline Molina. Ô, Carolina, nós moramos aqui em Campinas, tá? Sou pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo e Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe. Glória a Deus. Wesley Pires. Ô, meu discípulo aqui, ó. Glória a Deus. Ei, Israel. Deus bradou aqui, varão. Deus bradou no meu coração aqui forte. Eita, glória. Vânia Silva, Lailson Santos. Deus abençoe. Rubens Fernandes da Silva. Estamos encerrando, queridos. Meu Deus, que maravilha. Que Deus maravilhoso. Daniela, boa noite. Me ajuda em oração pela vida de Pedro e para a presença de Deus. Obrigada. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Pedro, Senhor. Toca no coração dele, traga ele de volta para sua casa. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre ele a vitória. Todo mal seja repreendido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Daniela. Glória a Jesus. Oh, maravilha. Lailson, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém, Lailson. Deus abençoe sua vida. Queridos, já estou encerrando, tá? 1 hora. TikTok até me avisou aqui já que deu 1 hora. Robson, Daniela, Danirobi, ora por mim. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Robson. Pedimos a Tua bênção sobre ele, a Tua cura, a Tua intervenção, a Tua ajuda, o Teu socorro. Entra com providência, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos declarando a vitória sobre a vida do Robson, em nome de Jesus. Amém, Robson, Deus abençoe. Glória a Jesus. Eita, não quero terminar, queridos. Não consigo terminar hoje. Glória a Deus. Priscila Carolina, Deus abençoe. Glória a Jesus. Daniela Magri, obrigada, Deus abençoe. Robson está dizendo amém, Deus abençoe, Robson. Paulo Silva, acabou de chegar. Glória a Deus. Querido, 1 hora eu estou aqui. Já ministrei. Já acabei de ministrar. Agora tem que ir embora, descansar um pouco. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Foi muito bom estar com vocês. Glória a Deus. Você que não é inscrito, se inscreve no meu canal. Vai lá, não saia sem se inscrever. Zelinda Marques, Deus abençoe. Márcio Gomes, começou a seguir eu, Márcio. Deus abençoe, Márcio. Glória a Jesus. Raimunda Nonato da Silva, Deus abençoe.
Glória a Jesus. Letícia Santo Cordeiro, Rivaldo Cavalcante. Queridos, fica atento, porque a minha live começa às 19 horas, tá? Hoje eu comecei até um pouquinho mais cedo. Eu comecei faltando acho que 5 minutos para as 19 horas, tá? Todas as segunda, quarta e sexta, às 19 horas, eu começo a live. Então fica atento aí que você vai ser chamado. Se você não se inscreveu, se inscreve lá, porque é forte, querido. O negócio aqui é forte. Deus tá bradando aqui. Deus tá bradando fortemente. Falou muito no meu coração hoje aqui. Olha, eu não aguentei não, segurei não. Eu não sou de chorar não. Mas se o Espírito toca, não tem jeito. Amém? Então, olha, Deus abençoe a todos, viu? Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe.